Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Estamos aí iniciando mais uma tarde. Estamos aí iniciando mais uma tarde, onde hoje o tópico vai ser responsabilidade civil objetiva. Aquela responsabilidade civil que nós observamos ali na leitura do artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional. O 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele nos diz o quê? A pessoa jurídica de direito público. União, estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias e fundações. A pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado responderão, prestadora de serviço público, responderão pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, ocasionarem a terceiros. Então, primeiro, vamos olhar para o que efetivamente possa ser chamado de responsabilidade civil. Então, ao falarmos de responsabilidade civil, nós estamos falando efetivamente de quê? Nós estamos falando de reparação. A ideia da responsabilidade civil é que nós possamos ter o quê? Um fato, que é um fato juridicamente qualificado, como regra por um ilícito. É óbvio que nós temos a responsabilidade civil contratual, também conhecida como aquiliana. Mas a primeira ideia, ao falarmos da responsabilidade civil, é a ideia de que nós temos um ato ilícito praticado. E esse ilícito, ele gera essa obrigação de indenizar. Então, olhando para a responsabilidade civil de maneira genérica, nós podemos entender o quê? Boa tarde, Vera, tudo bom? Nós podemos entender o quê? Por exemplo, um indivíduo que vem trafegando numa via e que não observa que o sinal de trânsito fechou e ele distraidamente abalroa o veículo à frente, ocasionando um dano ao motorista, do veículo que estava à frente, esse indivíduo praticou um ilícito. Aí, um ilícito com culpa. Ou foi uma questão de imprudência, ou foi uma questão de imperícia, ou uma negligência, por exemplo, com o sistema de freios do carro, enfim. E aí nós vamos perceber que houve um dano, houve uma ação, houve um dano, e se houve uma ação e houve um dano, e esse dano, por exemplo, é culpável, nós temos a obrigação de indenizar. Aquele que ocasionou o dano, ele tem a obrigação de indenizar. Então, a noção de responsabilidade civil pressupõe uma atividade danosa. E essa atividade danosa, num primeiro momento, é uma atividade ilícita. Uma atividade ilícita que viola a norma jurídica pré-existente. Seja um contrato ou seja uma norma legal. E aí gera-se a obrigação, que é a obrigação de reparar o dano. Então nós temos algumas formas de enxergar, grande Wellington, um abraço, saudades do irmão. Nós temos então algumas modalidades de responsabilidade civil. Bruna, tudo bom? Nós temos algumas modalidades de responsabilidade civil.
Dentre elas, nós vamos ter duas que se destacam para a aula de hoje, que é a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva. Nesse sentido, né, a teoria da responsabilidade civil, ela procura o quê? Né? Ela procura determinar em que condições uma pessoa ela poderá ser considerada responsável pelo dano sofrido pela outra. E à medida em que esta pessoa que praticou o dano está obrigado a reparar. Então, por exemplo, na responsabilidade civil, né, que é a responsabilidade subjetiva, o que nós vamos ter que comprovar? Que o autor do ilícito, por exemplo, ele agiu por culpa ou ele agiu, né, pelo que lá no direito penal se chamaria dolo. Aqui nós temos culpa em sentido estricto e temos culpa em sentido lato, que dá essa mesma ideia de, né, a culpa por imperícia, imprudência ou negligência, ou a questão do dolo, a intenção ou se assumir o risco dessa prática delituosa. Então, a responsabilidade civil subjetiva, né, ela vai o quê? Ela vai depender sempre, né, da comprovação. A responsabilidade, né, de indenizar pelo ato vai sempre depender do quê? Da comprovação de que o autor do ato ilícito ele está agindo, né, por culpa, né, no sentido, né, estricto ou lato, imperícia, imprudência, negligência ou dolo. A responsabilidade civil, né, objetiva, a objetiva, que é essa responsabilidade do artigo 37, parágrafo 6º do texto constitucional, vai me levar a algumas considerações a ser, né, observada. Exemplo, eu tenho que olhar, né, se houve ação ou omissão. Tem que olhar para a questão da ação ou a questão da omissão. Então, primeiro fato, ato comissivo ou ato omissivo. E aí nós temos, né, que levar em consideração que o ato, né, comissivo, ele é sempre um ato positivo. Ou seja, o sujeito foi lá e praticou o ato. Na omissão, e aí tem uma teoria muito interessante sobre isso, né? Na omissão, a omissão ela não é a causa do dano, né? Ela não é a causa, mas, né, essa omissão, né, a omissão ela não levou ao dano, mas é a condição. O nome da teoria é teoria da condição. É a condição para que o dano possa se efetivar. Então, na verdade, a omissão ela não é a causa do dano, mas a omissão ela passa a ser o quê? A condição para que o dano possa ocorrer. Se aplica muito essa, né, essa teoria que é chamada, né, teoria ali da condição, se aplica muito em algumas situações que envolvem, como regra, o Estado. Por exemplo, né, entra num presídio, por exemplo, uma arma branca, ou uma arma de fogo. Ou os presos, né, fazem lá, né, conseguem manufaturar uma arma branca. E isso é utilizado para matar um outro preso numa condição que não é uma condição
de rebelião. Uma condição normal. O presídio está sob, né, a orientação do Estado. Está tudo normal, não houve nenhum ato, né, de rebelião, mas houve um homicídio dentro do presídio. Um preso esfaqueou o outro. Eu posso ir ao judiciário, buscar essa indenização, mas o que vai me levar a buscar essa indenização não é o ato do Estado, não é o ato comissivo do Estado. Não foi um agente do Estado que esfaqueou aquele preso. Foi um outro preso. Então eu posso alegar o quê? A omissão do Estado no dever de segurança daquele preso que veio a óbito. Então a omissão ela não foi a causa daquele óbito, daquele esfaqueamento. Mas ela foi o quê? A condição para que aquele óbito viesse a ocorrer, porque não se fiscalizou de maneira adequada as celas, o preso manufaturou uma faca e com aquele objeto ele veio, né, a praticar o homicídio. Então, é sempre uma conduta ou comissiva ou uma conduta omissiva. E aí, deixando bem claro, a omissão não é a causa, mas é a condição para que o dano possa ocorrer. Ok, até aí? E nessa responsabilidade objetiva, é importante demonstrar que há o quê? Um nexo de causalidade entre ação ou omissão e dano. Então tem que haver o dano, é óbvio, né? E entre a ação, omissão e o dano, tem que haver um nexo de causalidade. Aí entra o 37, parágrafo 6º, quando ele diz: a pessoa jurídica de direito público responderá pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, ocasionarem a um terceiro. Nós estamos falando ali de uma responsabilidade que é objetiva. O indivíduo que sofreu dano, ele vai se preocupar em demonstrar o quê? Que houve uma ação ou omissão. Houve o dano e que entre a ação, né, omissão e dano há um nexo de causalidade. Então, por exemplo, né, vamos citar exemplos aí de jurisprudências atuais, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do próprio STJ, por exemplo. Imagine você o seguinte: vou pegar um exemplo ali, né, de uma linha de ônibus que passa pelo Jacaré. Invariavelmente, quando você é assaltado, né, o indivíduo é assaltado dentro de um ônibus e busca a indenização perante a empresa, invariavelmente as decisões do judiciário são pela improcedência do pedido. Por entender, né, que o contrato ali é um contrato de transporte, não é um contrato de segurança, e que o assalto, o roubo praticado por um meliante, né, é tão somente um fortuito, que é um fortuito externo, e que a empresa de ônibus, portanto, não teria como, né, prever e nem evitar aquela situação. Mas eu vi uma decisão interessante aqui do TJ Rio. Era por volta de 11 e pouca da noite, dois indivíduos próximo à comunidade do Jacaré fizeram sinal para que o ônibus parasse. E o motorista parou fora do ponto.
E esses dois indivíduos subiram no ônibus. Mais à frente, chegando para Benfica, eles anunciaram o assalto. Eles anunciaram o assalto. E, né, várias pessoas ali, né, que estavam naquele ônibus tiveram os seus pertences, né, devidamente roubados. Foram para a delegacia, né, e lá na delegacia, né, alguém disse: olha, eu vi o motorista parou fora do ponto. Grande Fábio, Alexander, né, um abraço a todos. O motorista parou fora do ponto. E esses dois indivíduos que assaltaram, eles subiram no ônibus nessa parada irregular. O advogado pegou esse depoimento, foi ao judiciário e o TJ Rio entendeu o quê? O TJ Rio entendeu pela indenização, alegando que, né, a responsabilidade ali é objetiva, tá? Deixando bem claro. A empresa de ônibus é uma PJ de direito público, prestadora de serviço público. A responsabilidade ali é uma responsabilidade objetiva. E aí, o que o juiz entendeu? Que a conduta do motorista em parar o ônibus fora do ponto, permitindo que os assaltantes subissem no veículo, naquela situação, contribuiu para o dano. Então, o advogado ali conseguiu demonstrar que houve o quê? Entre a ação do motorista, foi parar fora do ponto, e entre, né, o dano, que havia um nexo de quê? Um nexo de causalidade. E aí se aplica, né, a responsabilidade civil objetiva. Ou seja, né, aí uma inversão do ônus da prova. Em que sentido? Eu vou alegar a ação, o dano, vou demonstrar o nexo. Mas eu não preciso me preocupar. E aí muitos advogados, né, advogados já se confundem. Eles acham que não precisa provar nada. Eu tenho que demonstrar a ação ou omissão. Eu tenho que demonstrar o dano. E tenho que demonstrar que entre a ação ou omissão e o dano há um nexo. Isso eu tenho que fazer. Eu tenho que demonstrar. O que eu não tenho que provar é a conduta do motorista. Em que sentido? Eu não preciso me perder em ilações do tipo: o motorista estava, né, em conluio com os assaltantes, por isso ele parou. Eu não preciso demonstrar, né, a culpa em sentido lato ou em sentido estricto, ou seja, né, traduzindo, né, pegando emprestado o conceito lá do nosso irmão direito penal, eu não preciso demonstrar o dolo do motorista. O motorista parou porque ele, motorista, estava junto com os assaltantes para receber uma graninha. Não. Preciso demonstrar ação, né, ali a questão da ou omissão, dano e o nexo de causalidade. Então, né, o que eu quero que você entenda é que não há, né, não estamos aqui dizendo que há uma irresponsabilidade total e que a empresa de ônibus ou a PJ de direito público sempre será obrigada a indenizar. Não é isso. É que a teoria aqui é a teoria do risco administrativo, não é do risco integral, que já foi utilizada, né, em outros países, enfim, né, acho que em especial na França, né, do risco integral era um negócio de louco. Pela teoria do risco integral, se minha família está numa situação ruim e eu quero, por exemplo, deixar
para ela, né, um legado de pelo menos tentar buscar uma indenização, pela teoria do risco integral, né, eu iria por uma via de grande movimentação, né, escolheria aquela empresa de ônibus, né, faria uma pesquisa, aquela empresa de ônibus que esteja em melhor situação financeira, me jogaria na frente do ônibus, e mesmo o ato tendo sido culpa exclusiva da vítima, haveria obrigação de indenizar. Não é isso que se aplica. Não é a teoria do risco integral. É a teoria do risco administrativo. Ou seja, se eu exerço aquela atividade, eu absorvo os riscos inerentes àquela atividade. E a partir daí, nós vamos ter, por parte do lesado, a busca do quê? A busca da indenização. Por parte do lesado. Então, nós vamos perceber o quê? Né? Grande Fabinho, né? Saudade de você, meu amigo. Saudade das nossas resenhas. Né? Então, nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber, dentro desse contexto, que, né, não se adota no Brasil a teoria do risco integral, é do risco administrativo. O que isso significa, professor? Significa que se eu sou o lesado, eu vou ao judiciário propondo que a minha ação, preocupado em demonstrar ação ou omissão, dano e nexo de causalidade. Ok? Eu não me preocupo com a culpa em sentido estricto ou com a culpa em sentido lato. A imperícia, a imprudência, a negligência, se teve intenção, se não teve intenção, eu não entro nessa seara, eu alego, mas não preciso provar, né, essa culpa. Agora, é óbvio que há todo um contraditório e ampla defesa. E é óbvio que se há todo um contraditório e ampla defesa, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar que caberá a PJ de direito público ou a PJ de direito privado, prestadora de serviço público, apresentar as excludentes dessa responsabilidade. Como, por exemplo, a culpa exclusiva da vítima. Então, né, perceba, eu me lembro que há anos atrás houve um episódio em uma comunidade do Rio, né? São tantos os episódios que a gente, né, acaba perdendo um pouquinho a noção de tempo, mas já tem um tempinho desse episódio. Polícia Militar entra na comunidade. O rapaz estava fazendo um reparo na laje ou no telhado da casa dele e estava com uma furadeira na mão. E foi alvejado e veio a óbito. E aí eu me lembro uma entrevista da viúva à Rádio Band News. E aí a viúva diz assim, né, ele subiu, ele, né, percebeu a incursão, ele já estava no alto e ele até comentou comigo, só falta a polícia achar que eu estou portando uma arma. E minutos depois ele foi alvejado e veio a óbito. Essa fala, por exemplo, poderia muito bem ser utilizado pelo advogado, né, do Estado, na verdade o procurador do Estado, para tentar o quê? Tentar excluir a responsabilidade civil, tentando imputar o quê? A vítima, né, a culpa exclusiva pelo evento. É óbvio que aí não cola. No máximo aí a gente vai pensar, né, numa culpa concorrente, que não exclui a responsabilidade. Né? Foi em 2010, Luciano. Obrigado. Já faz... Né, o tempo passa muito rápido, principalmente depois dos 40 anos. Né? Então você vai perceber, dentro desse contexto, eu não sei que pé levou o processo, se houve um processo indenizatório, em que pé ficou esse processo. Mas eu quero que você perceba
que não estamos diante da teoria do risco integral. Estamos diante da teoria do risco administrativo. Então, né, cabe a PJ de direito público e a PJ de direito privado prestadora de serviço, né, buscar o quê? Excludentes de responsabilidade civil. Não é de ilicitude, não, né? É de responsabilidade civil. E uma delas é a culpa exclusiva da vítima. Né? Quem nunca ouviu dizer, por exemplo, né? Fábio está aí, da minha geração, quem nunca ouviu dizer ali, porque foi atropelado na Avenida Brasil, né, atravessando debaixo de uma passarela e é suicídio. As pessoas, né, o comum do povo, né, ele tem essa percepção, né? Passou na Brasil debaixo da passarela, foi atropelado, é suicídio. Obrigado, Verinha. Aí você vai perceber o quê? Você vai perceber que o que, né, a ideia popular está dizendo é que a culpa foi uma culpa exclusiva da vítima, a princípio. Porque pode ter aquele psicopata que está vendo um cara atravessando, né? É um cracudo ali, né? Tá, ninguém vai sentir falta, vou virar o carro na direção e vou atropelar. Pode ser. Na cabeça das pessoas, qualquer coisa. Mas, em regra, você vai atropelar, né, mas por uma questão de um indivíduo ter se colocado naquela conduta. Eu me lembro, né, eu tenho 43, vou fazer 44, né, daqui a pouco mais de um mês. Eu me lembro dos trens, que não eram trens da Supervia, era um outro nome. Né? Eu acho que até o iniciozinho da Supervia, ou não, agora não me... mas era um outro nome. Acho que era CBTU ou não. Companhia Brasileira de Trens Urbanos, alguma coisa assim. Né? Eu me lembro do surfista ferroviário. Todo dia morria alguém. Todo dia. O cara subia, né, no teto da composição e ele ia se esgueirando. Né? Até que ele encostava num cabo daquele de alta tensão e pum! Morria. E quando não morria, ficava num estado bem debilitado, né, com sequelas gravíssimas. E é óbvio, o direito, graças a Deus, não é matemática. Por isso eu vim fazer direito e acredito que vocês também. Né? 1 e 1 não são 2 no direito. Né? A gente vai ter sempre a possibilidade de pensar que virou 3, virou 4, né? Enfim, era CBTU, obrigado, Bruna. Então, você vai perceber, dentro desse contexto, que o que nós tínhamos ali, para a maioria dos juízes, era uma conduta de culpa exclusiva da vítima. Outros juízes entendiam que não, mas era a minoria. Então, você, com essa culpa exclusiva da vítima, você tinha o quê? A excludente da responsabilidade. Ainda nessa ideia de, né, excludente da responsabilidade, né, nós podemos citar, por exemplo, né, outras questões, como, né, estado de necessidade. Só que aí ele é um pouquinho diferente do que acontece lá no direito penal. Né? No direito penal, o estado de necessidade, ele é uma excludente de ilicitude. Ou seja, ele exclui, né, de maneira, vamos dizer assim, né, genérica a ilicitude. Porém, na responsabilidade civil, nós vamos perceber que o estado de necessidade, ele funciona para, né, num primeiro momento, nós vamos ter a indenização sendo paga pelo autor da lesão, mas se ele provar que agiu em estado de necessidade, ele poderá ir buscar
um ressarcimento perante, né, o terceiro que ocasionou esse estado. Como assim, professor? Vou pegar a questão da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Né, eu vou aqui, eu não me lembro do inteiro teor da prova, mas, né, eu me lembro que foi uma situação muito parecida com o que eu vivenciei há alguns anos, né, que é a seguinte: o camarada ele vinha trafegando dentro das normas de trânsito. Então ele vinha ali né, trafegando na velocidade adequada, respeitando as normas de trânsito. E aí, né, quando foi permitido a ele realizar a ultrapassagem, ele iniciou, né, a ultrapassagem. E lá, né, na outra ponta da via, vinha um camarada desrespeitando, a faixa era contínua, né? Ele veio desrespeitando as normas de trânsito e iniciou também a ultrapassagem. O indivíduo do veículo A, que estava dentro das normas de trânsito, ele foi obrigado a entrar pela contramão, jogar no acostamento e nisso ele atropelou o Zequinha da bananada, que estava ali no acostamento vendendo sua bananada, aquela coisa toda. Né? E o Zequinha veio a óbito. Então, né, você vai perceber o seguinte, né? Quem vai indenizar a família do Zequinha? O autor da lesão, que foi o quê? O motorista do veículo A. Mas o motorista do veículo A só agiu dessa maneira porque ele estava perante o estado de quê? De necessidade. Ele foi o quê? Provocado a agir daquela forma, ocasionando aquele dano. Então ele tem o quê? Ele paga essa indenização à família do Zequinha e depois ele tem o direito de ser o quê? O direito de ser ressarcido junto ao motorista B. Então, não é que eu estou excluindo a responsabilidade. Né? Nós vamos perceber aqui é que, né, o indivíduo ele assume essa indenização, mas ele não era o quê? Ele não era ali, né, responsável direito. Ele foi levado a tomar aquela atitude que ocasionou o evento morte do Zequinha. Então ele agiu em estado de necessidade. Ele paga essa indenização e depois ele vai numa ação regressiva buscar o quê? Buscar o ressarcimento dos valores que ele pagou, porque ele não foi ele o indivíduo que, na verdade, a atitude dele foi provocada por um ato de um terceiro. Essa é a ideia. Alguma dúvida até aí, pessoal? Tá tudo fluindo bem? Quiser, pode perguntar aqui pelo chat, que a gente vai, né, dando aqui uma controlada, lendo aqui, né, as mensagens que vão chegando. Então você tem o estado de necessidade, você tem, né, o caso fortuito, você tem a força maior, né, como excludentes. Então o que eu quero, né, eu não vou me alongar em cada um deles, né, porque uma live que passa aí de 40 minutos, né? Uma live que já fica um pouquinho, né? 40, uma hora já é de bom tamanho, né? Passando disso fica ruim de assistir. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que não há uma irresponsabilidade, né? Perdão, uma responsabilidade integral da PJ de direito público ou uma responsabilidade integral da PJ de direito privado prestadora de serviço. Eles têm, né, ali a possibilidade de realizar a defesa e, ao realizar as suas defesas, alegarem as excludentes de responsabilidade civil. E se estivermos diante dessas excludentes,
o juiz de direito vai se pronunciar judicialmente, provavelmente pela improcedência do pleito autoral. Ok até aí? Né? A segunda questão, que é uma questão, né, importante, do 37, parágrafo 6º, é que ele diz o seguinte, né, ele assegura ali uma possibilidade de ação de regresso. Então ele diz, a pessoa jurídica de direito público e a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causam, né? Assegurado direito de regresso contra esse causador desse dano. E aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Por quê? Porque quando você fala, né, do lesado propondo a ação em face da PJ, de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço, você fala numa responsabilidade civil que é objetiva. Preciso demonstrar ação ou omissão, dano, nexo de causalidade. E aí eu não preciso adentrar nas discussões de culpa, em sentido estrito ou sentido lato. Já conversamos sobre isso. Então, né, a PJ condenada, ao efetuar o pagamento, ela tem um direito de ressarcimento. E nesse direito de ressarcimento, ela vai buscar o ressarcimento junto ao agente que ocasionou o dano. É a chamada ação de regresso. Não dá para usar, por exemplo, empresa de ônibus, né, como exemplo, porque o correto é que se o motorista de ônibus ocasionar um acidente e esse acidente causar um dano ao terceiro, a empresa de ônibus paga o dano e numa ação de regresso ela iria propor ação em face do seu motorista. Só que a gente sabe que na prática não é assim que funciona, né? Nós sabemos que na prática o que acontece é um desconto direto do salário desse empregado. Então vamos usar ali, né, o Estado como exemplo, né? Infelizmente nós temos ali erros de operações policiais, né? O policial está sob pressão, ele entra numa comunidade sob pressão e sob pressão os erros vão acontecer. Não são, né? Não estou dizendo que é justificável, mas, né, a pressão que o indivíduo tem no seu dia a dia na operação, né, o erro é mais factível. E por isso é um exemplo que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade. E aí nós sabemos que inocentes, infelizmente, são vítimas, né, de ações policiais. Mais do que, né, nós podemos contar e lembrar de todos os casos. Seria tão bom se a gente lembrasse que no ano passado aconteceu só um caso, ou não aconteceu caso nenhum, né? Mas não é assim que acontece no Rio de Janeiro. Mas o fato é que o policial, numa operação, uma equipe policial numa operação, acabou por atingir um inocente que veio a óbito. Então é óbvio que o advogado, o familiar, né, vai contratar um advogado, o indivíduo veio a óbito, familiar, né, o herdeiro ali, na ordem de sucessão, né, enfim, hereditário, filho, né, um cônjuge sobrevivente, vai propor a ação buscando uma reparação do Estado. E quando o Estado efetivamente pagar por esta reparação, o que vai acontecer?
nós vamos ter a possibilidade do Estado agora se tornar o quê? O autor dessa ação. O Estado, o autor, e o agente que praticou a ação, ele estará na qualidade de quê? De réu. Numa ação regressiva. Por que não uma denunciação da lide, professor? Se uma das hipóteses de denunciação é justamente, né, a questão da possibilidade de ação regressiva. Porque os procedimentos, né, a modalidade de responsabilidade civil é diferente. Embora o juiz seja o mesmo, o procedimento é um pouco diferente. Porque aqui, nesta ação, se o Estado ele quer se ver indenizado, a responsabilidade civil do agente é subjetiva. Então, o Estado terá que comprovar que o seu agente ele agiu com culpa ou ele agiu com dolo, para que o Estado possa se ver ressarcido. Óbvio, eu estou usando o Estado como exemplo, mas lembro que essa responsabilidade alcança quem? A PJ de direito privado prestadora de serviço público, como é o caso de empresas de ônibus, por exemplo, né? Para citar uma de várias, energia elétrica, telefonia, né? Enfim, são PJs que exercem atividades que são atividades públicas, pertencentes ao Estado. Então você vai perceber, dentro desse contexto, que há uma ação de regresso contra esse agente, e esse agente ele só será obrigado a indenizar mediante o quê? Mediante, né, a comprovação de que ele agiu com culpa ou de que ele agiu com o dolo. Ok? Então a responsabilidade do agente é subjetiva. A responsabilidade da PJ é objetiva. Alguma dúvida até aí, pessoal? Eu queria fazer só um parêntese, só um adendo para a questão omissiva, tá? Eu falei logo no iniciozinho da live, eu disse, olha, a omissão, ela não é a causa, mas ela é a condição para que o dano ele possa se apresentar. E aí há toda uma discussão se seria objetiva ou subjetiva essa responsabilidade. E já há alguns anos a jurisprudência, né, basicamente de maneira pacífica, vem entendendo que é uma responsabilidade objetiva. Mas o que eu quero que fique na sua cabeça é que no ato comissivo há uma ação. Então, o agente, com a sua conduta, ele causa o dano. Na omissão, né, não há uma ação. A prestação do agente ela é negativa. Ele tinha o dever de, mas ele se omitiu. Então, por exemplo, professor, com base nisso, né, as famílias que efetivamente perderem seus familiares, né, numa situação que foi e que está sendo a situação de Covid-19, e que isso se dê perante um ente federativo que não tomou as salvaguardas necessárias para aumentar o número de leitos, para aumentar, né, o número de respiradores, dentre outras questões, para um atendimento adequado. Eu poderia responsabilizar o ente federativo pelo evento morte numa conduta omissiva? Sim.
Mas aí qual é a causa da morte? A causa da morte é uma infecção, né, por um vírus que é o Covid-19, é o coronavírus. A causa é essa, né? A omissão, a demora, por exemplo, em tomar uma atitude de abrir leitos, né, de contratar respiradores, a compra de respiradores e por aí vai, é a condição para que o dano ocorra. Então, na verdade, você está responsabilizando não porque o agente praticou o ato, é que o agente ele tinha o dever, ele foi omisso e aquela omissão permitiu a condição para que o dano viesse o quê? A ocorrer. Então, a responsabilidade pelo ato comissivo e pelo ato omissivo, né, elas passam por uma questão de quem, né, da conduta do agente. Se no comissivo o agente praticou o ato, no omissivo a prestação é negativa. Ele tinha um dever e não cumpriu com o seu dever. Mas não é o não cumprimento do dever que causou o dano. O não cumprimento do dever gerou a condição para que aquele dano viesse a ocorrer. Né? E isso é muito importante de entender, né? Principalmente para a prática, né? Nem tanto para a prova não. Né? Prova de concurso, prova de OAB, né? Eu vi pouquíssimas vezes essa, né, condição, né, caindo em prova. Mas, né, o importante, né, o importante é você efetivamente demonstrar aí que a omissão é condição e não a causa. Ok, pessoal? Né? Luciano diz ali, seria o mesmo que o policial podendo agir para evitar uma situação de perigo contra um civil não agisse. É por aí, Luciano, que é, né, a chamada prevaricação. Recado aí, galera, do professor Fábio Pereira. O professor Fábio Pereira tá, né, com um canal no YouTube, né, também discutindo questões atualíssimas, né, que é o canal Coisa Julgada, né? Dá uma força lá, né, vai no canal do professor Fábio, se inscreva e assista bons vídeos, né, com temas que são, né, atualíssimos, né, e que o professor consegue aí discutir de maneira brilhante, como sempre, né? O professor Fábio, né, a competência dele, eu sou suspeito para, né, para falar sobre o Fábio, que é um querido amigo e um profissional excelente. Ok, pessoal? Né? Gostamos da live de hoje? Espero que sim. Né? Foi aí um insight dos principais aspectos de responsabilidade civil. A ideia não foi esgotar o tema é muito maior, né, do que esse, né, do que esses insights, mas eu procurei pegar os insights mais importantes, mais, né, básicos e que caem em prova e que são importantes para a advocacia. Tá aí o professor Fábio, né, que não me deixa mentir, advogado também, né, enfim, e procurei aí dar uma resumida nisso. É óbvio que o tema não se esgota, a gente pode em próximas lives ir aprofundando o tema. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a presença de todos vocês, né? É muito bacana, né, ter toda essa assistência de vocês, né, essa troca de energia, muito importante, né? Sem vocês não haveria live. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Aproveito, né, para também reforçar aí, né, o nosso canal lá no YouTube. Também se inscreva, o canal é Professor Márcio Rodrigues Oliveira. Né? Deixa o seu like lá, tanto no Fabinho quanto no meu. Né? E agradeço a todos mais uma vez. Obrigado mesmo, tá? Um abraço, até o próximo sábado com outro tema, nesse mesmo horário por volta das 17. Ok? Abraço a todos e até a próxima. Foi um prazer tê-los aqui em nosso canal. Obrigado, Fabinho. A ideia foi essa, foi dar um insight aqui em cima do que, né, efetivamente cai em prova.
Abraço a todos. Passa lá no canal do Fábio, hein? Um abraço.